Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. O Vasco encara o Vitória lá no Barradão às 6h30 da tarde, jogo muito difícil, né? Comando ainda do técnico interino Felipe Loureiro. O Vasco anunciou ontem oficialmente a contratação de Fernando Diniz, que observa a equipe hoje em campo jogando fora de casa. Continua fora de casa no meio de semana contra o Lanús, né? Na terça-feira pela Copa Sul-Americana, então 2 jogos aí muito importantes. O Vasco pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada em caso de derrota. E caso perca também para o Lanús, dependendo do resultado entre Puerto Cabello e Melgar, o Vasco pode ainda sair da segunda colocação da Copa Sul-Americana e sair da fase de classificação dos grupos, hein? Olha, eu vou falar para você, a gente pode entrar numa crise muito grave nesses próximos dias. E a gente vai observar também vários cenários em relação a isso. Bom, a pergunta que muitos torcedores me fazem: Capasso e Riquelme, com Fernando Diniz, podem voltar? Eu entrei em contato com algumas pessoas da diretoria do Vasco e vou trazer essa informação para você. Outra coisa aqui que eu quero também falar sobre o assunto, né? O plano do Pedrinho foi revelado. O Edmundo ontem declarou apoio ao Levin, caso o Levin venha como candidato, e revelou um segredo, rapaz, isso daí é muito sério, tá? O que o Edmundo revelou sobre o Pedrinho é algo seríssimo. É um plano de início do mandato. E isso é muito grave, porque vai completamente contrário que os sócios vascaínos querem para o clube. Bom, enfim. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da bezutesportes.com.br, onde você compra a sua camisa do Vasco. Corre lá. Comprando 2, você leva 3 através desse vídeo só para vascaínos. É só para você que está assistindo esse vídeo, mais para ninguém. Então, você tem acesso ao link que está no primeiro comentário fixado. E a gente vai falar bastante sobre Vasco e Vitória no vídeo de hoje. Mas esse plano do Pedrinho, confesso que eu fiquei um pouco chateado, né? Eu acreditei muito nas faces do Pedrinho e o Edmundo agora revelando muitas coisas, a gente começa a ver outro cenário no Vasco. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Plano revelado, é isso mesmo. O Edmundo começa a abrir a caixa preta no Vasco, tá? Começa a falar sobre os planos do Pedrinho e teve uma fala que me preocupou e me preocupou demais. Uma preocupação enorme, tá? O Pedrinho que já prometeu algumas coisas, já falou outras, umas não cumpriu e a gente começa a temer, né? Ser mais uma coisa que o Pedrinho falou que não irá se cumprir. Então, é muito grave. A gente vai falar sobre isso. Bom, vamos falar sobre o jogo, né? O Vasco encara o Vitória no Barradão às 6h30 da tarde hoje. Jogo complicado. Vitória desesperado também para sair da parte de baixo da tabela. Em caso de derrota do Vasco, o Vasco pode entrar no Z4. E observando todo esse cenário, né, o técnico Felipe Loureiro tenta montar um Vasco, né, na medida do possível, né, para essa partida. Depois da vexatória derrota para o Puerto Cabello na Venezuela, né, um clube semiprofissional, a gente observa que o Vasco tem dificuldades nesse momento estruturais. O técnico Fernando Diniz já foi anunciado oficialmente. Hoje observa, né, o elenco jogar fora de casa, né, lá no Barradão. E o técnico Felipe Loureiro deve vir a campo com o Vasco, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Jair. O Jair pode ganhar essa vaga do Matheus Carvalho, tá? Existe a possibilidade do Matheus Carvalho também entrar como titular. Essa é uma dúvida ali do Felipe Loureiro. E o Felipe Coutinho mais à frente. Nuno Moreira retorna à equipe, né, depois de um controle de cargas completamente falso, porque teve que entrar e correr dobrado contra o Puerto Cabello. E o Ryan na outra ponta ali, fazendo esses 2 jogadores, né, que atuam como meia pela direita ou meia pela esquerda, ou ponta direita ou ponta esquerda, dependendo da variação tática com e sem bola. E o Verratti isolado, né? O Verratti que não marca 5 jogos, será por quê? Previsibilidade, é óbvio, previsibilidade. Todos sabemos a única jogada do Vasco. Todos sabemos que o elenco é tão limitado, foi tão mal montado, que todos nós já sabemos o que fazer e o que o adversário vai fazer para segurar o Vasco. Então o Vasco tem uma sequência
enorme de falta de vitórias e o Verratti sem marcar 5 jogos. Por quê? Previsibilidade. Elenco previsível, elenco sem alternativa. Então, mais uma vez, a resposta, né, da diretoria dentro de campo, numa janela porca e mal feita. Bom, olhando esse cenário, né, do Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz tem aí algumas alternativas no elenco que estão afastadas, né? E muita gente me pergunta, será que o Capasso volta com o Diniz? Porque o Diniz queria ali, supostamente, o Capasso no Fluminense. Será que o Riquelme pode voltar ali? O Lucas Piton está em má fase. O Vitor Luiz é muito criticado pela torcida porque não tem aquela explosão de antes, é muito lento, muito devagar. O Riquelme é uma opção? Bom, lembrando que Capasso e Riquelme têm contrato com o Vasco. Ambos têm contratos. Porém, depois de tanta... Na verdade, o Vasco implodiu, né? De tanta incompetência de dentro para fora, a gente observa que a exposição feita ao zagueiro não vai fazer o jogador voltar. Eu entrei em contato com algumas pessoas e Capasso e Riquelme fora dos planos, tá? Até segunda ordem, mas da diretoria do Vasco, o Capasso e o Riquelme estão completamente fora dos planos e já foram avisados sobre isso, né? Trabalham em separado, aí, em particular com preparadores físicos, com ali pessoas que preparam, né, jogadores estão afastados, enfim, não treinam no clube. Então a gente observa aí que mesmo o Riquelme sendo o queridinho do Diniz lá em 2021, a joia do Diniz, né, o Diniz gostava muito do Riquelme, colocava o Riquelme naquele corredor esquerdo ali para ser o jogador do setor ofensivo por aquele lado, né, e fazia chover o Riquelme, né, fazia um carnaval em 2021. Parece que dificilmente o jogador volte, né, a ser aí opção para o treinador. Bom, isso daí da diretoria. Fernando Diniz ainda não se encontrou com o elenco, né? Não teve seu primeiro treino com o elenco ali. Vai se encontrar amanhã no CT Moacir Barbosa, porque o Vasco volta hoje, né, lá de Salvador, chega no Rio e amanhã pela manhã se reapresenta no CT Moacir Barbosa, onde teremos o primeiro contato de Fernando Diniz com os jogadores. Vamos ver, né, se o Fernando Diniz, com a sua autonomia, faz com que jogadores afastados possam voltar, independente de ditadura interna, né? Independente de um ou dois gostarem ou não. Não é isso. Não é o Felipe gostar ou o Pedrinho gostar. A situação é o seguinte, é o melhor para o Vasco dentro de campo. Quando no Vasco as coisas forem nesse sentido de eu gosto, você não gosta e ele não vai jogar, não é quem eles gostam, é quem o Vasco precisa dentro de campo. A situação é desportiva, não pessoal. Aprendam isso quanto antes, já estão velhos e não aprenderam. E outra, vamos ver como que vai se portar o Fernando Diniz nessa questão. Porque olha só, agora eu quero falar sobre plano revelado, tá? O plano do Pedrinho foi revelado pelo Edmundo. Depois da fala polêmica do apoio ao Levenciano, né? Que o Edmundo falou que se o Leven vier como presidente, apoiará o Leven nas próximas eleições. Eu contesto muito essa fala por conta de ideologia, né? Se o Edmundo era contra o Leven, ele tinha uma ideologia contrária, né? Ali é oposição e situação. Pô, o Edmundo é a situação, ele tem uma metodologia ali, um estilo, né? Uma ideia. E o Leven tem outra, completamente diferente. Por isso que os dois têm essa entre aspas, briga política, né? Foi até uma eleição bem cordial, né? Foi bem tranquila. Mas observando esse cenário de uma ideologia e outra, o Edmundo ele rompe com a sua ideologia e fala de algo, de uma ideia completamente diferente daquilo que ele pensava há dias atrás. Para mim isso é um pouco contraditório, mas cada um tem o posicionamento que quer. Isso daí ninguém impede nada o Edmundo mudar completamente de ideia. Cada um com o seu problema. Só que, observando esse cenário ontem sobre esse apoio, o Edmundo fala uma coisa muito mais grave. Ele fala exatamente que o plano do Pedrinho, desde o início do seu mandato, era tirar a 777 Partners, tá? Desde o início. Então o Pedrinho ele já se estruturava antes de ser eleito para retirar o poder ali da terceirização, né, da SAF vascaína, do futebol, para ter um plano ali de poder. Então, o plano de poder, né, a vontade pelo poder, ela é desde o início, segundo Edmundo. E por que isso é muito grave? Porque pelas falas e não falas, né, pelo tempo de presidente, a gente observa que o Pedrinho ele se contradiz em vários momentos, mas a face, né, a feição ali sempre do pobre coitado, da vítima, isso daí faz com que a gente acredite, né, no Pedrinho. Confesso que eu acreditei muito no presidente. Eu tinha a esperança dele ser aí a última chance para o Vasco realmente
ter ali uma reestruturação muito séria e um investidor, né, ele escolher o investidor ideal para o Vasco no cenário da SAF, né? Mas parece que esse não é o plano, porque o Edmundo fala que a ideia de retirada do poder terceirizado do Vasco estava desde o início, independente do que estava acontecendo ou não. Então isso para mim se chama um plano de poder de um ego pessoal e aparentemente, como o Pedrinho já falou, que não deixaria de jogar em São Januário, que ia tentar no máximo possível e não cumpriu, não cumprir também com a fala que ele fala que vai vender a SAF é algo também que está muito próximo, né? Não está no horizonte, está bem próximo da gente observando aí cenários contraditórios dessa atual diretoria. Eu confesso para você, como uma pessoa pró-SAF, que eu acho que temos que encontrar um investidor para viabilizar esse futebol num tempo hábil mais rápido possível, eu fico muito frustrado por ter sido enganado pela feição das pessoas, tá? E outra, as pessoas sempre falam, mas o Flamengo e o Palmeiras conseguiram se reconstruir sem SAF. Sim, lá em 2012, 13, 14. 2025 não tem tempo hábil mais para isso, o futebol já furou a bolha e em caso de reconstrução, para um clube associativo, o poder político continuar no comando, vamos sangrar e o resultado já está acontecendo. O Associa SAF no Vasco está em vigor, o associativo controlando a SAF e já estamos sangrando, tá? Desde o início da temporada, desde as janelas até agora, sangra o Vasco diante desse cenário de associativo no poder. Vocês não querem mais um exemplo, né? Já são mais de 20 anos nesse desespero. Então, a minha opinião, esse plano não pode acontecer. O sócio votou, o sócio escolheu a venda da SAF para o investidor. Não se pode contrariar a maioria. Então, infelizmente, as coisas no Vasco estão cada vez mais obscuras e aí começam a aparecer as figuras políticas, né? Aparece um aqui, o outro fala ali, com mais intensidade, pensando no seu próprio poder e também nas suas próprias intenções. Triste ver o Vasco, mais uma vez, sobre as trevas do associativo. Espero, por Deus do céu, que isso mude e um investidor responsável, um investidor que realmente queira alavancar o futebol do Vasco da noite para o dia, né? Como, por exemplo, aconteceu no Botafogo. O Botafogo foi campeão da Libertadores praticamente da noite para o dia, né? Montou um super time, agora tá capengando, mas foi campeão. O torcedor tá lá, já tá lá com a taça na mão. Enfim, e a gente sabe que agora, no futebol contemporâneo, não dá tempo mais de reconstrução, porque o futebol furou a bolha. Agora, o momento é uma solução contemporânea e moderna, que é, na minha opinião, o investimento na SAF vascaína. Olha só, eu fico muito preocupado, infelizmente, mas a gente segue nessa luta aí. Agradeço a sua presença mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesporte.com.br. O link eu deixo também lá nos stories do @Lineker_Vasco. Beleza? Um forte abraço, valeu!